Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. Nós estamos aqui para trazer a você uma palavra para alimentar a nossa alma, o nosso espírito, nesse dia que se chama hoje. E vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nós vemos que nesse versículo contém o poder da palavra de Deus. Muitas pessoas hoje não prosperam espiritual ou materialmente por causa da língua, isto é, pelas palavras que proferem. E ninguém escapa disso. Qualquer um de nós, se não refrear a língua, perde preciosas bênçãos, sendo constantemente disciplinado por Deus. Moisés, o homem com o qual Deus falava boca a boca, não pôde entrar na terra prometida, porque perdeu a paciência em Meribá. Ele não santificou o nome do Senhor, pelo modo como falou e agiu. Confirmou assim que a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Porque o Senhor repreende a quem ama, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Colossenses 3:25. Muitos cristãos fiéis, preocupados em agradar ao Senhor, costumam cometer o erro de falar coisas que não trazem edificação. Por exemplo, criticam outros irmãos ou outras denominações que também realizam a obra de Deus e assim entristecem o Espírito Santo nas suas conversas. Às vezes, inclusive, estão apenas contando casos que realmente aconteceram, mas que não edificam. Moisés tinha razão de se impacientar e chamar os israelitas de rebeldes, pois realmente eles agiam como tais. Contudo, perdeu a bênção de entrar em Canaã por causa de suas palavras, que no fundo demonstravam incredulidade. Eram bem diferentes das palavras que ele proferiu quando estavam todos diante do Mar Vermelho. Não importa que seja verdade o que contamos aos outros, ou se estamos com a razão. O que realmente interessa é saber se o que falamos decorre ou não daquilo que agrada ao Senhor, ou melhor, se desonra ou envergonha o nome do Senhor Jesus. Foi isso que se deu com o filho de Noé, que contou para os irmãos que o pai estava bêbado e nu. Cã disse a verdade. No entanto, desonrou seu pai com as suas palavras. Por isso, ele foi amaldiçoado, ele e toda a sua descendência. Contar fatos vergonhosos que estão acontecendo, mesmo sendo verdadeiros, não edifica. Pelo contrário, produz resultado negativo em quem ouve e entristece o Espírito Santo. Quanto ao falar, o Senhor Jesus disse o seguinte: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Evangelho de Lucas, capítulo 6, dos versículos 43 a 45. Em outras palavras, aquilo que falamos
revela o que de fato cremos e pensamos. E, de certa maneira, o que somos. Por tudo isso, não podemos nos moldar ao sistema de vida deste mundo, pois todo ele jaz no maligno. Nele, o que mais vimos são palavras negativas, de insatisfação, críticas e acusações. Escutamos sempre notícias de tragédias e escândalos os mais diversos. Por outro lado, a Bíblia diz que devemos dar graças em tudo e transformarmos-nos pela renovação da nossa mente. Mas, para tanto, precisamos ocupar os nossos pensamentos com tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável e tudo que é de boa fama. Filipenses 4:8. Só assim experimentaremos qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Por isso devemos encher a nossa mente com a palavra de Deus e apenas proferir dizeres que edificam e transmitem graça. Certamente, um dos órgãos mais importantes do corpo humano é a língua, porque a Bíblia fala que a morte e a vida estão no poder dela. Provérbios 18:21. O Espírito Santo, através de Pedro, cita as palavras do salmista. Quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. E é exatamente pelo nosso falar que podemos ser cheios do Espírito Santo. É também pelo que dizemos que somos disciplinados por Deus, perdendo bênçãos quando julgamos ou criticamos os nossos irmãos na fé. E isto é murmuração. Em nossas conversas diárias, devemos aprender a proferir somente palavras que edificam, contar as bênçãos e as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É necessária uma disciplina constante em nosso falar. Mas muitas vezes o povo de Deus usa palavras tão negativas que demonstram incredulidade e pessimismo. Revelam que a pessoa não crê de fato em um Deus vivo que pode todas as coisas e que cuida dos seus. A palavra de Deus, quando vivificada pelo Espírito Santo, torna-se viva e eficaz e penetra o coração do homem, operando maravilhas, conforme apraz ao Senhor. E Ele a utiliza para nos transformar em novas criaturas. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 26, vemos que Jesus Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. De outro modo, o Espírito Santo usa a palavra de Deus para fazer uma verdadeira lavagem cerebral em nós, tirando os complexos, curando os traumas e todas as mazelas da alma. Ele realiza uma renovação da nossa mente para experimentarmos a vontade do Senhor. Jesus Cristo é a própria palavra de Deus, que torna vida e vem habitar em nosso coração, pois é através da palavra que o recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida. Deus usa a sua palavra para trazer salvação ao homem, bem como cura, libertação e regeneração, ou seja, a nova vida em Cristo. E a Bíblia faz várias menções a isso, tanto em Romanos 10, como em Isaías 55, em Jeremias 1:12. O Espírito Santo unge a palavra de Deus, a fim de que ela possa operar a vontade do Senhor. Com a palavra, Jesus acalmou a tempestade
curou enfermos, ressuscitou mortos e libertou endemoniados. Em certa ocasião, os discípulos pescaram a noite toda e nada apanharam. Jesus, então, mandou que lançassem a rede ao mar. Pedro respondeu-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes a rede. A palavra de Deus alimenta a nossa alma. E nós vemos que Jesus respondeu: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4, versículo 4. Ou ainda, o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Salmo 119, versículo 30. A palavra de Deus, ela tem poder para curar, ela traz perdão, consolo e restauração para a nossa alma. Salmo 107, 20. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Também, mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Mateus 8, versículo 8. A palavra de Deus traz libertação. João 8, versículos 31 a 32, diz: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou, respondeu-lhe Jesus: Eu sou a verdade. João 14, 6. Ou, santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. João capítulo 17, versículo 17. Não resta dúvida alguma que a palavra de Deus, acompanhada pela fé e vivificada pelo Espírito Santo, é poderosa para realizar maravilhas. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé, como estava naqueles que a ouviram. Hebreus 4, versículo 2. Verificamos, assim, que as nossas palavras criam circunstâncias naturais que, por si, trazem consequências que podem ser boas ou más, conforme o que pronunciamos. Quando falamos palavras edificantes de fé e de amor, contando bênçãos, o Espírito de Deus que habita em nós alegra-se e certamente nos abençoará. As nossas palavras, elas têm influência para alcançar não apenas as pessoas que nos ouvem, mas a nós mesmos também. Através do que falamos, podemos alegrar ou entristecer o Espírito Santo. Por isso, precisamos ter muito cuidado com aquilo que dizemos, com as nossas conversas, tendo sempre em mente, sabe o quê? As recomendações do Senhor. É por isso que muitas pessoas, hoje em dia, elas não são abençoadas, sabem por quê? Porque falam coisas que trazem a elas mesmas problemas, dificuldades e embaraços. Mas é importante que nós venhamos nos lembrar que as nossas palavras, elas representam fonte de bênçãos. Então, falar unicamente o que é bom para a edificação é instrução bíblica e básica para nós sermos cheios do Espírito Santo, além, naturalmente, da fé.
Assim, em nossas conversas, não pode haver reclamação, murmuração ou queixas. Também não nos é permitido, como falamos, julgar ou criticar as pessoas que não estão presentes. Não devemos reclamar, mas em tudo dar graças. O nosso falar precisa divulgar as bênçãos e as maravilhas que o Senhor está fazendo, porque assim santificamos o seu nome. Demonstramos que realmente confiamos no Deus que é todo soberano, que cuida de nós, que tudo está sob o seu controle. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Saiba você, meu irmão e minha irmã, que há pessoas que hoje em dia sempre começam as conversas com lamúrias. Vivem a reclamar do tempo, seja qual ele for, calor, frio ou chuva. Estão invariavelmente falando de carestia e falta de recursos. Lembram as injustiças sociais e todo o mal que existe no mundo e não perdoam as autoridades. Mas uma certa fábula conta que um rei mandou colocar uma pedra na estrada e ficou escondido para observar a reação dos seus súditos. Os primeiros que passaram por ali comentaram: que governo nós temos? Não manda consertar as estradas? Olha que grande pedra deixaram no meio do caminho, atrapalhando o trânsito. São governantes relapsos e se desviaram enquanto criticavam as autoridades. Mas a pedra continuava na estrada. Outros passaram por ali, até levantando calúnias contra o monarca, pois diziam: olha só como está abandonada esta estrada. O nosso rei está engordando com o que cobra de impostos e não manda consertar as ruas. Ele rouba o dinheiro público. Passaram de lado enquanto a pedra continuava na estrada. O grupo seguinte agiu de uma forma diferente. Um deles disse: vamos tirar essa pedra do caminho? E se uniram, fazendo força para afastá-la da estrada. Ao removê-la, encontraram um saco com moedas de ouro e um bilhete do rei com os dizeres: este é o prêmio para quem tirar a pedra do caminho. Irmãos e irmãs, de críticas, queixas e acusações, o mundo está cheio. Mas o mundo agora necessita daqueles que estão dispostos a ajudar a solucionar os problemas. Deus disse a Abraão: sê tu uma bênção. Gênesis 12, versículo 2. Quer dizer, seja aquele que ajuda a tirar as pedras do caminho, aquele que ama, aquele que crê, aquele que serve. E para sermos cheios do Espírito, temos de ter cuidado para não nos deixar envolver pelo espírito de murmuração que existe no mundo. Devemos obedecer à Bíblia, ou seja, não falar nenhuma palavra torpe. Mas existem pessoas que sentem cócegas na língua para contar o que o diabo fez, relatando pecados horríveis que alguém cometeu. Mas esquecem-se, porém, de relatar as bênçãos que o Senhor Jesus tem concedido ao seu povo. Efésios 4, versículo 30, traz a seguinte advertência: e não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Com isso, nós vemos que a Bíblia nos deixa claro que é sobretudo com o nosso falar que podemos entristecer ou alegrar o Espírito Santo. E nos versículos que se seguem, até o versículo 21 do capítulo 5 de Efésios, encontramos instruções específicas de como poderemos ser cheios do Espírito Santo falando.
Vejamos algumas frases mais importantes. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices. Coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Portanto, para sermos cheios do Espírito Santo, além da fé, da oração e do amor, devemos, sobretudo, cuidar do nosso falar. Se conseguirmos não tropeçar nesta área, seremos cristãos perfeitos. Tiago 3, versículo 2. Não devemos nos queixar uns dos outros, porque o juiz está às portas. Tiago 5, 9. Por isso, meu irmão e minha irmã, o Senhor Jesus, ele compara o falar mal de um irmão a um homicídio. A palavra de Deus diz: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Mateus capítulo 5, versículos 21 a 22. Por isso, devemos evitar discussões insensatas, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Os caminhos de Deus, eles diferem dos nossos. Ele aceita e usa pessoas de vários costumes e de diferentes modos. Mas para andarmos cheios do Espírito, é importante que não nos esqueçamos disso. Queremos quase sempre que todos os cristãos se enquadrem no tipo que temos em mente. E quando isso não acontece, começamos a criticá-los e, sem saber, às vezes, tocamos nos ungidos do Senhor. Devemos acolher os irmãos, mesmo que os seus costumes sejam diferentes, no servir e no adorar a Deus, porque o importante é que confessem que Jesus Cristo é o Senhor. Se observarmos isso e não abrirmos a boca para criticar ou emitir julgamentos precipitados, venceremos um dos maiores obstáculos para sermos cheios do Espírito. Em Apocalipse, o Senhor Jesus, mesmo sabendo que somos uma só igreja, escreveu as 7 bem distintas. Juntas representam o corpo no seu todo, completo, ainda que tenham costumes diferentes. Para agradarmos a Deus e alegrarmos o seu Santo Espírito, é necessário falarmos apenas, como nós dissemos e ressaltamos agora, palavras edificantes. Não podemos contar problemas alheios, dizendo que é só para termos conhecimento do que está acontecendo. Mas devemos ser misericordiosos, assim como queremos que o Senhor seja conosco. Então,
temos de dizer coisas boas. Se vimos alguém em pecado, precisamos mostrar a saída, revelando que ainda há esperança em Jesus. Em Isaías 3:8 está escrito: porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. Deus está entristecido com o seu povo. São muitas as vezes em que nos desesperamos diante das dificuldades. Nessas horas, falamos palavras de incredulidade, esquecendo-nos da presença divina. O versículo 20 de Isaías 3 diz: dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. Isso significa que iremos colher aquilo que semeamos. Hebreus capítulo 12, nos versículos 26, no 28 e no 29, confirma o que Deus está fazendo com o seu povo. Ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual servimos a Deus, de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. O juízo de Deus é para a restauração do povo, para que sejamos irrepreensíveis. Por isso o salmista diz: os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Salmo 19, versículos 9 e 10. Então nós verificamos que uma das áreas em que Deus quer corrigir o seu povo é a fala. Ele quer que conversemos como santos, diferentemente do modo de falar do mundo. Ele quer que as nossas palavras tragam graça e cura para a alma. Não falemos mal de ninguém. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. 1 Pedro 4, versículo 8. Devemos aprender a espalhar bênção e conforto espirituais através das nossas palavras. Colossenses 4:6 diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Veja um exemplo de alguém que teve um problema com a língua. Foi o caso de Miriam, que ficou leprosa. Em Números 12, nós temos um relato que houve entre Miriam e Arão. Talvez tenha sido a inveja a causa dos problemas dos irmãos de Moisés. Este, ouvindo o conselho do seu sogro, escolhera líderes entre o povo, ao que parece, sem consultar Miriam e Arão. Ainda mais que ela era profetisa e ele sacerdote. Esses disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu? Este pequeno comentário fez com que Deus repreendesse severamente os dois, que murmuraram contra o líder do povo. Miriam ficou leprosa. E pela intercessão de Moisés, a doença dela durou apenas uma semana. Por isso que eu te digo que o Espírito Santo está neste momento habitando dentro de você. E você percebe o cuidado que devemos ter no falar, no agir e até no pensar? Tudo isso para não cometermos o mesmo erro de Miriam. Precisamos nos conscientizar da gloriosa presença de Deus permanentemente em nós. E devemos viver de tal maneira que o nome glorioso do Senhor seja santificado em nossa vida. Por isso, 1 Coríntios 10, 31 diz: portanto, quer comais,
quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? E graças a Deus. Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te pedimos neste momento, Pai, que o Senhor venha dar-nos sabedoria ao falar e ao agir, que venhamos falar única e exclusivamente a Tua palavra. Pai, não permita que venhamos criticar ou julgar qualquer pessoa, seja nosso irmão ou não, mas venhamos, Pai, agir segundo a Tua palavra, para que venhamos conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E nesta oportunidade nós estamos aqui porque sabemos que a Tua palavra é fonte de bênçãos. E em razão disso, neste momento, nós vamos, em primeiro lugar, pensar antes de pronunciar qualquer palavra, para que venhamos desfrutar da plenitude da bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Eu convido você, meu irmão e minha irmã, a nos acompanhar no canal do YouTube, Igreja Poder de Cristo. E também ouvir a nossa programação na Rádio Logos, 105,9 FM, São José dos Campos, ou através do site radioamiga.com.br, onde você encontrará o ícone da Rádio Logos, todos os sábados, das 15 às 18 horas. Em nome de Jesus. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Glória a Deus.